Olá, irmãs queridas! Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Mulheres em Círculo. Nesta série de encontros, eu tenho te dado dicas práticas de como facilitar grupos e círculos de mulheres de forma segura e fluida. Se você não me conhece ainda, eu sou a Clé Barbiero e eu atuo há mais de 30 anos com o Sagrado Feminino. E já formei dezenas de facilitadoras que são apaixonadas por transformar as vidas das pessoas e das mulheres através dos grupos. Na nossa live de hoje, vamos responder novamente, né, a pergunta de uma seguidora. Então ela escreveu assim para mim: quero ser um canal para a Grande Mãe. Como começar? Bom, primeiro, vamos falar o bem básico, para quem está começando a se interessar pelo sagrado feminino. Então, o que é a deusa? Ou melhor seria, quem é a deusa, né? Então, se a gente for atrás na história da humanidade, durante quase 30 mil anos, a humanidade foi matrifocal. Isso significa o quê? Que nas divindades, né, presentes nas culturas, existia uma deusa, e de modo geral existia um deus pai, um deus consorte, né? Então essas deusas eram tinham diferentes atributos, né? As deusas relacionadas com a fertilidade, com a colheita, as deusas relacionadas com proteção, as deusas relacionadas com saúde, né? Então, é até difícil para nós que estamos, né, há mais ou menos 7 mil anos inseridos nessa cultura, que é uma cultura de modo geral focada num Deus único, né, num Deus único masculino, sem consorte, né, que cria o mundo sem a presença da energia feminina. É até difícil a gente imaginar um mundo assim, né? Mas a partir dos anos 70, um movimento mundial começou a acontecer, que foi um movimento de ressurgimento do sagrado feminino, isto é, da presença da deusa, de uma divindade feita à imagem da mulher, que esteve presente, né, tá lá atrás, né, nos nossos antepassados, e que foi retirada do mundo, né, o que realmente causou muito problema para a nossa psique. Então, esse movimento, que foi o que a gente chama de ecofeminismo espiritual, ele começou com um movimento, a princípio, dentro do feminismo, e depois ele foi migrando, né, conforme algumas especialistas, né, foram recuperando imagens, foram, né, tendo escavações que eram voltadas para recuperar esse passado, começou a aparecer essa verdade, né, de que a gente tinha tido um momento da nossa cultura onde a deusa estava muito presente. Então começou um movimento mundial, né, e isso veio muito através dos círculos, veio muito através dos rituais, veio muito através de recuperar as datas, né, as datas que são as datas lunares, né, as datas do ano, a entrada das estações, todos festivais e datas importantes que, na verdade, foram tomadas, né, pela cultura vigente e transformadas em festivais dessas religiões. Então, começou todo um trabalho, assim, que é um trabalho de escavação mesmo, né, e não é escavação só, né, de quem é especialista nisso, né, e vai lá escavar e catalogar, etc., mas um trabalho de escavação interna, de escavação na psique. Então começaram a surgir vários livros importantes, né, de autoras importantes, que baseadas nesses conhecimentos que estavam sendo trazidos através da arqueologia, começaram a reconstruir, né, e também é uma história que foi muito passada de boca a boca, né, é uma história que, como ela foi banida da história principal, ela foi para os grupos secretos, para os covens, para os grupos de mulheres e de homens também, né, que se reuniram de forma, digamos assim, secreta, por proteção, para preservar esses conhecimentos. Então é muito também uma cultura, e daí a gente ainda tem coisas que foram preservadas, né, o benzimento, a sabedoria das ervas, a sabedoria da energia, né, a sabedoria
do poder secreto das mulheres, tudo isso foram sabedorias que foram sendo preservadas. Então, quando a gente fala quando eu falo de sagrado feminino e quando eu falo da deusa, não é simplesmente, aqui está o Deus Pai, daí ao lado dele tem uma deusa mãe, né? Tem culturas que são assim. Mesmo a nossa cultura ocidental aqui, se a gente pegar, por exemplo, a religião maior aqui no Brasil, né, que é a católica, a gente tem um Deus Pai, né, e a gente tem Nossa Senhora, e Nossa Senhora, assim, ela não é chamada de deusa, mas ela tem uma coroa, ela tem um manto, ela senta ao lado do Pai, e ela ouve os pedidos do mundo. Isso é uma deusa. Ela pode não ser chamada de deusa, mas dentro de um conceito tradicional de divindade feminina, ela seria essa presença, né? E veja que o marianismo assim, não para de crescer no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas, elas sentem muita falta, né? Falta um pedaço quando o sagrado feminino não está presente. Então, quando eu falo da deusa, quando eu falo do sagrado feminino, não é simplesmente, é só um culto à deusa, ou eu tenho a deusa no meu dia a dia. É muito mais do que isso, tá, gente? É a restauração de um pedaço perdido de toda a humanidade, tá? Então, não é pouca coisa, não. Por isso que tantas mulheres, como aconteceu comigo, né, que fiz essa descoberta da deusa quando eu estava na faixa dos 30 anos, a gente tem uma sensação, quando a gente reencontra a deusa, a gente tem uma sensação, assim, de voltar para casa. Uma sensação que aquela coisa que a gente estava, que faltava, que a gente estava buscando, voltou para nós ou nós voltamos para ela, né? Então, é muito mais profundo, né, do que pode parecer simplesmente se eu só definir a deusa como um sagrado feminino, né? Então, gente, as pessoas confundem muito o sagrado feminino com religião, né? É claro que tem religiões que o sagrado feminino está presente, e tem realmente, tá? Mas nesse movimento que eu faço, que é um movimento de formar mulheres para fazer círculos, né? E digamos assim, estimular esse reencontro com a grande mãe, não está inserido em nenhuma religião. E a maior parte do movimento do sagrado feminino não é religioso. Vamos fazer a diferença, né? Religião tem dogmas, tem regras, tem isso você pode fazer, isso você não pode fazer, tem medo, né? Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Tem uma digamos assim, uma lista, né, de coisas que a pessoa que faz parte dessa religião tem que seguir, tá? Costumes, hábitos, coisas que são proibidas, alimentos que são proibidos, roupas que são proibidas e assim por diante. Não tô criticando, tá, gente? Só tô fazendo a diferenciação, tá? E já o sagrado feminino, ele é muito mais a ideia de uma relação sua, direta, sem intermediários, com a divindade, sem regras, né? Você fazendo isso através do teu corpo, através da tua conexão com a natureza, através da tua conexão com alguma face ou várias faces da grande mãe, e assim por diante, tá? Ou conexão com a ancestralidade feminina tua, humana, né, genética. Então tem várias maneiras de viver isso. Por que eu falo dessa diferença para não confundir? Porque eu percebo, tá, gente, que religião, de modo geral, separa, né? Não, você é da minha religião, então você é boa pessoa. Não, você é daquela religião que eu acho que não é boa, então você não é uma boa pessoa. A gente tem guerras feitas em nome da religião, muitas, né? Então, eu faço questão de fazer essa diferenciação, por quê? Porque pode ter pessoas que dizem assim, mas como que eu vou me conectar com a deusa se na minha religião não tem isso? A sua religião, se você segue uma onde não tem o sagrado feminino, é uma coisa. E pode ter uma outra coisa, que é a sua espiritualidade pessoal, o seu ambiente íntimo, que só diz respeito a você, né? Então quero fazer essa diferenciação e principalmente fazer a diferenciação para quem me segue, sabe? De que o que eu ensino e o que eu falo e o que está nos meus livros, o que está nos meus oráculos, o que está nas minhas publicações, não está ligado a nenhuma religião ou filosofia, tá? É uma coisa
sem essas conexões. Então, todas e todos são bem-vindos, tá? Dentro do sagrado feminino, a gente busca uma relação direta com a divindade, tá? Sem precisar de intermediário, como as religiões fazem, né? Então, a deusa é vista como uma manifestação material. Então, a gente conecta com ela através da natureza, dos rituais, dos sonhos, das intuições, né? Porque o movimento de renascimento do sagrado feminino é importante não apenas para as mulheres, né, gente, mas para toda a humanidade. Porque enquanto o sagrado feminino está banido, é como se uma parte da nossa humanidade estivesse banida também, né? Então, eu faço parte desse movimento mundial do renascimento da deusa, porque eu vejo, né, eu reconheço muito benefício de olhar o mundo pelos olhos da energia feminina. Acolhimento, preservação da vida, balanceamento de poder, preservação do planeta e também coragem, inventividade, criatividade, resiliência. Tudo isso também são coisas desse mundo do sagrado masculino, né? Porque, gente, vamos combinar, né? Todo mundo fala, né? A cultura vigente diz que as mulheres são frágeis. Gente, a gente fisicamente, comparado com os homens, a gente tem uma outra constituição, né? A gente realmente não tem, talvez, uma musculatura tão forte. A gente tem outro desenho, né? Se a gente quer ter uma musculatura mais assim, a gente tem que trabalhar ela. Mas, assim, nós somos... Eu costumo dizer que nós somos os pilares que sustentam, sabe, os processos, as comunidades, as famílias, né? A força feminina, ela é muito impressionante. E isso você vê na natureza. Você vê numa loba, você vê numa leoa, você vê em numa gata, quando ela pare 6, 7 filhos e cuida deles e depois ensina eles, né? Então, assim, tem uma parte da mulher selvagem que é conectada com uma força muito primordial, sabe? E que, assim, por mais que a cultura tente domar isso em nós, ela não consegue, porque a natureza feminina, ela é ligada com a preservação da vida. E, às vezes, para preservar a vida, a gente tem que dar limite, a gente tem que ser feroz, né, para proteger o que a gente ama. Isso também é qualidade feminina, né? Então, essa crise que está posta aí, inclusive essa crise esse desequilíbrio entre os homens e mulheres, por conta dessa cultura não valorizar os preceitos da energia feminina, tá? E aqui, gente, não tem nada a ver com gênero, tá? Quando eu falo dessas energias, assim, uma mulher tem energia feminina e masculina, um homem tem energia feminina e masculina. Só que a gente vive uma cultura que, inclusive, tolhe os homens de acessar essas energias mais na polaridade feminina. Então, para a gente ter um equilíbrio dessas polaridades, que não tem nada a ver com biologia, tá, gente? Com sexo biológico, nem nada disso, né? Com gênero, tem a ver com essas qualidades que a gente manifesta no mundo e que são super importantes, inclusive, para a preservação do planeta. Então, para as mulheres, a restauração da sua espiritualidade, onde tem um espaço para a grande mãe, é muito integrador, tá? E restaura também as relações femininas, a irmandade feminina. Porque o patriarcado, gente, que é relativamente jovem, né, tem 7.000 anos, perto de muitos miles anos antes, onde a deusa estava presente, uma das coisas que fez foi criar uma separação, né? Eu às vezes pergunto, quando foi que nós deixamos de ser irmãs? Quando foi que nós começamos a olhar as outras mulheres como, né, concorrentes ou né, conceitos como... Eu ouvi outro dia uma mulher mais velha dizendo assim, não, eu não vou em médica mulher, porque eu não confio em médica mulher. E eu fiquei pensando, gente, então ela não confia nela, né? E eu, pelo contrário, já me sinto dependendo, né? Eu acho que a gente tem que olhar a qualificação que a pessoa tem, independente, né, de que gênero ela é, né? Então, nos círculos, que é o universo onde eu navego, né, a gente tem a oportunidade de experimentar o que eu chamo de a medicina feminina do encontro,
que cura, que ressignifica e que cria um ambiente seguro para que as feridas femininas tenham espaço e oportunidade de cicatrizar. Se você não refizer essa conexão perdida com a grande mãe, se você não faz, o que eu reparo, né, o que eu tenho reparado, é que, de modo geral, a mulher começa a manifestar no seu corpo físico sintomas. Problemas de fertilidade, dificuldade de amamentar, miomas, endometriose. Claro, né, gente, que esses sintomas também podem ter a ver com conflitos e traumas seus ou das suas ancestrais, obviamente, mas a ausência da deusa nos deixa muito vulneráveis, inclusive diante do poder negativo do masculino, pois a gente não tem um senso básico de valor, um senso de que somos imprescindíveis. Você já pensou, irmã querida, que o planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas e todas elas, todas, chegaram aqui através do portal que é o útero de uma mulher? Só isso já bastaria para nos colocar em um lugar de sermos preciosas, mas a cultura coloca o milagre de carregar e de nutrir a vida como um castigo, quando é uma bênção, né? Quando usamos a força do nosso útero para criar filhos, projetos ou para sustentar sistemas, estamos conectados com uma força criativa divina que eu chamo de deusa, tá? Mas talvez você chame de um outro jeito, né? Veja bem, eu não tô colocando aqui, tá, gente, a mulher como melhor ou mais poderosa que o homem, tá? Essa é a ideia que separa, que agride. Mas eu estou falando de colocar a mulher em um patamar que ela deveria ser honrada e reverenciada. Assim como o masculino sagrado tem que ser honrado e reverenciado ao lado da deusa. O equilíbrio entre mulheres e homens é fundamental para que as forças femininas e masculinas, e aqui não estou falando de ter nascido biologicamente mulher ou homem, pare de destruir uma outra, tá? Nessa cultura, por enquanto, ainda é o poder negativado masculino que aniquila o feminino. Né? Basta a gente ver o crescimento da violência e dos feminicídios, né? As mulheres e os homens, especialmente os homens, eu acho que essa cultura deixou eles muito confusos, assim, em relação a que papel as mulheres têm na vida deles, né? Então, assim, eu, apesar de todo mundo falar em crise, eu acredito que a gente está vivendo uma crise de nascer para uma maneira nova. A gente tem várias pessoas, né, e homens despertando para o sagrado feminino e para o sagrado masculino e se relacionando com a sua companheira, né, de uma maneira diferente, né? Então é importante, quando eu falo do sagrado feminino, e falo, né, dessa maneira como eu venho falando aqui nessa live, é que nós não somos antagonistas com os homens, nós somos parceiros. As pessoas acham, né, tem uma ideia errada de que um matriarcado, né, ou a presença da deusa, seria ter a mulher em uma posição de poder do mesmo jeito que os homens têm hoje. E que haveria uma opressão dos homens. Tem até gente que fala que tem uma opressão dos homens. Eu não compro muito esse discurso, mas enfim, se você pensa assim, cada um com a sua... vivemos num mundo livre, graças a Deus, né? Então, não, gente querida, pelo que a gente viu nessas escavações que eu citei no início da live, havia uma deusa mãe e um consorte, um deus pai ao lado dela. Então, se a humanidade foi feita à imagem e semelhança de uma divindade, e mais da metade da humanidade são mulheres, elas foram feitas à imagem de quem? Né? Então, nessas culturas mais antigas, que está inclusive na nossa ancestralidade genética, a deusa, de modo geral, claro, a gente tem as deusas virgens, as deusas únicas, que não tem consorte, várias, né? Mas a gente tem, sei lá, se a gente tem a deusa da fertilidade, a gente tem o deus da brotação, e assim por diante. Então, assim, não é que a deusa mãe e o deus pai nessas culturas são antagonistas. Não, eles trabalham juntos, cada um com seus atributos,
em benefício daquela cultura, daquela tribo, né, daquela comunidade. Então, cada pessoa dessa comunidade, independente do gênero dela, tinha algo para contribuir, né? Então, os homens estão muito resistentes em aceitar esse movimento de igualdade e parceria que eu sinto que está tentando renascer no mundo. Por isso que é tão importante para as mulheres reencontrar-se com a deusa, porque ali, nesse útero, sabe, é um útero, é um lugar para ser acolhida, para ser protegida, para ser amada, de se fortalecer para os desafios que a vida está apresentando. As pessoas erram nisso quando elas pensam que o sagrado feminino exclui o sagrado masculino, tá? Mas é verdade, aqui, inclusive no meu trabalho, por exemplo, e das facilitadoras que eu formo, nós focamos no trabalho com as mulheres, porque elas estão muito feridas, e elas precisam de uma plataforma que ofereça um ambiente seguro para que elas curem suas dores e se fortaleçam para garantir seu lugar no mundo com justiça, né? Aí nós voltamos para a pergunta inicial dessa nossa live, né? Quero ser um canal para a grande mãe. Por onde começar? Então vou te dar umas sugestões. Começa por você, por restabelecer a sua relação direta com a grande mãe, com a grande senhora. Seja através de rituais, orações, de se relacionar diferente com a sua menstruação, com a sua maternidade ou com a sua menopausa. Ritualizar o seu dia a dia, tá? Nós mulheres, nós precisamos muito de rituais. Rituais nos curam, né? Então quando você, às vezes, gente, ritualizar pode ser uma coisa simples. Sei lá, peguei água para beber, em vez de imediatamente beber, se eu botar essa mão na água e disser assim, obrigada a essa água, obrigada Mamãe Terra por esse líquido precioso que é vida para mim, que essa água seja abençoada, e comer e tomar, isso já é uma ritualização, sabe? Se você hoje, né, sei lá, hoje que eu tô gravando essa live, que eu tô fazendo essa live, essa semana entrou uma lua nova, né? Então você pode também ficar atenta às luas e fazer um pequeno ritual numa lua nova, né? Por exemplo, agora que é lua nova, sei lá, a gente não precisa necessariamente ser um ritual já programado, pode ser uma velinha que você acende, pode ser uma oração que você faz todo dia de manhã. Esses pequenos, olhar, ritualizar, sabe? É voltar para o corpo e ritualizar, né? Entrei no mar. Em vez de só entrar no mar, você entrar no mar e sentir a água no corpo e se conectar com essa força, né, das águas. Isso é ritualizar a vida. Isso é muito importante para nós mulheres. É importante para todo mundo, mas para as mulheres especialmente. Então, organiza isso a partir de observar seu corpo, seus ciclos de emoção. Organiza também através dessa sensação interna de que você tem uma saudade, de que a deusa está te chamando, sabe? Eu, por exemplo, começo todos os meus dias escolhendo uma carta de um dos meus oráculos, que são todos dedicados a diferentes faces da Grande Mãe. Quem me acompanha, né, no Instagram sabe que todo dia de manhã eu faço o Minutinho do Insight, que é um videozinho de menos de 1 minuto, onde eu escolho uma carta. Geralmente eu dedico, né? Às vezes eu escolho para mim, mas eu dedico que essa carta sirva para alguém que talvez vai passar por esse story e precisar daquele conselho, né? Então eu sempre ofereço. Então essa também é uma maneira, por exemplo, de você ter um oráculo dedicado a uma deusa ou várias, né? E tirar uma cartinha todos os dias e sentir aquele conselho e internalizar. Isso é uma forma de ritualizar. A gratidão, gente, é outro grande portal, tá? A gratidão é um portal não só para nos conectar com a deusa, mas para nos conectar com a divindade, né? Essa coisa da gente, a gente tem uma, né, quase uma tendência a sempre olhar para aquilo que está faltando, né? Então, às vezes, a gente tem que olhar para o que está presente e agradecer. E às vezes agradecer pelas coisas pequenininhas, né? Sei lá, porque o dia tá bonito, porque choveu e tinha uma seca, porque hoje tem uma comida que você adora, né? Então, assim, ou porque
uma pessoa que é importante para você, hoje você conversou com ela, né? Ou uma pessoa nova que chegou na sua vida, ou os filhos que você tem, ou os animais de estimação que você tem, enfim. A gratidão, inclusive, pela presença da deusa é muito maravilhoso. Outra dica que eu te dou é ficar atenta, né, aos livros que falam do sagrado feminino, as imagens, as orações, né? Para quem não conhece, tem meu livro de orações à deusa, que tem também imagens, né, de arte curativa, que são essas imagens que estão aqui, que são imagens de deusas e deusas que eu pinto, ao invés de usar água para diluir as tintas, eu uso essências vibracionais, né, e uso mantras e rituais na hora de fazer o quadro. Então essa é uma possibilidade também. Olha lá no meu site, clarebarbiero.com.br, dá uma olhada nesse livro precioso, né. O jeito errado, eu acho, sabe, gente, é esperar que venha uma manifestação externa da deusa, sabe? Alguma coisa que vem de fora e te desperta. Pode ser até que venha uma coisa de fora e te desperta. Pode ser que essa live aqui que você está assistindo, se você nunca ouviu falar do Sagrado Feminino e de repente isso te chamou a atenção, pode ser que ela seja uma coisa que te desperte. Mas se você não estiver atenta a esse interior, aquilo que está dentro de você, você não vai identificar esse chamado. Você não vai olhar esse acontecido como um sinal. Por quê? Porque você não está conectada com esse chamado que tem dentro de você, tá? E assim, gente, todas as mulheres têm esse chamado. A deusa faz muita falta para nós. Todas nós temos esse chamado. Então, o jeito certo é, primeiro, você se conectar com esse chamado e com esse... Às vezes ele vem, inclusive, com um senso de servir. Eu, por exemplo, tudo que eu faço serve a deusa, né? Ao caminhar da deusa sobre a terra. E esse servir é o servir que eu falo que é com S maiúsculo, tá? Que não é a partir do ego, né? Do lugar que eu vou ocupar, mas a partir do coração, a partir da sua relação única com essa energia luminosa da Grande Mãe, tá? E, gente, se colocar disponível para essa força tem muito poder. Talvez você nem saiba qual é o caminho que você vai percorrer para fazer o seu servir com S maiúsculo ou para se reconectar com a deusa. Mas quando você se coloca disponível, você diz, Grande Mãe, eu estou disponível, me mostra os caminhos, tudo se abre, tá? Então talvez essa seja a primeira de todas, ou a mais importante de todas as dicas que eu te dei, se colocar disponível, né? Às vezes as coisas estão aí na nossa vida, mas a gente não está disponível e a gente não enxerga. As dicas estão aí, os chamados estão aí, os convites estão aí, mas como você não se colocou disponível, você não percebe que isso é um chamado, que isso é uma oportunidade e que isso é um caminho, tá? Então, minha querida, compartilhe aqui nos comentários se você está nesse movimento de se colocar disponível e que ações ou práticas você faz para manter sua conexão com a Grande Mãe. Manda seu comentário, porque curte, encaminha, porque quando você faz isso, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, né? Quem sabe tem uma mulher aí esperando ser chamada pela deusa e ser despertada por esse conteúdo, né? Então, me ajuda a espalhar as sementes, tá? E se esse tema faz sentido para você, salva essa live para rever depois, ou envia, né, para alguém. E se quiser aprofundar, me acompanha no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde eu sempre compartilho nos meus perfis esse tipo de conteúdo e vivências, e abro espaço para troca entre mulheres que querem crescer juntas. Fica super à vontade para deixar suas perguntas nos comentários ou para me mandar um direct, porque a sua pergunta, né, a sua dúvida pode ser o tema das nossas próximas lives. Então é isso por hoje, minha querida. Até a próxima!